Legal, obrigado, professor Camanho. Bom dia a todos. Bacana que o senhor já também gosta dessa área e com certeza é um early adopter na questão da tecnologia 3D. E, na verdade, quando eu comecei a montar essa aula, minha ideia inicial era chamar de uso da impressão 3D na ortopedia, né? Então, na verdade, o foco principal dessa aula hoje vai ser o uso da impressão 3D, mas como cada vez mais existem outras maneiras que a gente pode usar a impressão 3D, então, na verdade, desde muitos anos atrás, né, como o professor Caminho comentou, mas então eu acho que é legal a gente falar também um pouco sobre esses outros usos, né? Então, esse vídeo que está passando aqui, talvez vocês lembrem, esse vídeo aqui é de um caso que eu operei junto com o Ferrari, que a gente apresentou, que foi um implante customizável que a gente fez. Mas só para mostrar essa parte do vídeo, isso aqui é feito no computador simples, com um notebook, como todos nós temos, tem capacidade para rodar um programa desse. Esses programas aqui são todos de graça, são todos open source, então, na verdade, você não precisa de uma impressora 3D, você consegue fazer muita coisa com programas gratuitos, com computadores convencionais, então é muito mais legal a gente começar a pensar em tecnologias 3D e tudo que se envolve mais do que impressão 3D em si. Eu gosto sempre de comentar essas aulas falando que eu não sou engenheiro, sou um mero ortopedista como todos nós, então não sou um expert aqui no tema, devo falar algumas besteiras que eu não estou falando, mas com certeza é um assunto que eu tenho estudado muito, que eu gosto bastante, acho que eu tenho algumas coisas aqui para compartilhar com vocês, mas as pessoas que têm um conhecimento mais técnico com certeza vão ver eu falando aqui algumas coisas, talvez algumas coisas não tão adequadas. Mas então, o que é a tal da impressão 3D que a gente fala tanto, né? Em primeiro lugar, o nome correto da impressão 3D, então os engenheiros usam muito mais o termo manufatura aditiva do que o termo impressão 3D. E o termo manufatura aditiva, ele vem para contrapor a manufatura tradicional, que é a manufatura subtrativa. Então, a maioria dos implantes, por exemplo, que a gente usa hoje em dia, são feitos por manufatura subtrativa, são feitos por usinagem. Então, como essa placa que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, que ela é feita a partir de um bloco de titânio, onde uma máquina ela vai lá e usina e praticamente esculpe, né, essa placa e tira ela do bloco. A manufatura aditiva não, ela é feita por camadas e ela é feita basicamente o material que você vai utilizar. Então, a gente já vê uma das vantagens dela é o uso de menos material, né? Então, por exemplo, nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês, essa sobra do bloco de titânio que tem ali, tem muito pouca coisa que dá para fazer com isso. Na manufatura aditiva, você vai utilizando todas as peças e vai fazendo essa impressão sequencial por camadas, que vai parecer melhor alguns vídeos que eu vou mostrar para vocês na sequência. E aqui, para começar mostrando como é que é uma impressão 3D, essa aqui é uma impressora doméstica, é uma impressora 3D doméstica, impressora que ficava na minha casa, ela não está mais na minha casa, depois eu vou contar para vocês onde ela está, mas ela é um bom modelo para a gente poder entender melhor como funciona uma impressão 3D. Então, dissecando um pouquinho aqui a máquina, como que ela funciona? Partindo aqui de cima desse carretel, que a gente está vendo melhor aqui, esse aqui é um carretel de filamento, é um filamento plástico que vem enrolado ali, a gente encaixa na impressora. A partir disso, o fiozinho vem, do fio de filamento, ele desce aqui por esse guiazinho e ele vem aqui nesse motor. Isso aqui é um motor super simples, na verdade. Esse motor vai basicamente puxar esse fio e empurrar ele lá para frente. Esse fio vai continuar andando, depois o motor vai vir nesse tubinho e vai chegar nesse bico, que a gente chama de bico extrusor, que vai aparecer nesse videozinho aqui. Então, o bico extrusor, ele é basicamente um bico quente para usar PLA, que é esse filamento que a gente está mostrando aqui. Ele aquece até 205 graus, mais ou menos. Ele vai derreter esse plástico. A partir do momento que esse plástico está derretido, isso aqui parece uma cola quente. Sabe aquelas colas quentes que a gente usa, que você pode usar para grudar alguma coisa e tal? E daí você vai desenhar isso aqui nos 3 eixos para poder formar os volumes. Eu vou explicar melhor no próximo slide. Então, aqui, a partir do momento que você tem a impressão, você vai querer fazer uma construção em 3 eixos. Então, o motor vai andar aqui no eixo X, a mesa vai andar no eixo Y. E a partir do momento que você tiver o movimento composto do motor no eixo X e da mesa no eixo Y, o desenho vai começar a ser feito, como nesse caso aqui, um gato. Então, a impressora vai fazer uma camada desse objeto 3D, normalmente de mais ou menos 1 milímetro, e depois a gente tem um motor lateral aqui que vai subir esse motor, normalmente 1 milímetro, e daí você vai fazer uma nova camada. Então, basicamente, a impressão 3D é uma impressão 2D feita em várias camadas sequenciais. Então, assim, tem vários tipos de impressora 3D, na verdade, tem muitos tipos. Aqui eu estou mostrando os 3 que a gente tem tido mais contato. Então, aqui em cima à direita, a impressora de filamento, né, que eu mostrei para vocês. Aqui um vídeo de uma impressão de um quadril, bastante acelerado. Aqui embaixo à esquerda, a impressora de resina, que eu vou mostrar melhor no próximo vídeo. Isso aqui é um modelo que a gente comprou no IoT recentemente, está lá no laboratório, no subsolo.
e aqui embaixo à direita uma impressora que chama de EBM, que é Electron Beam Melting, que é uma impressora de titânio que foi usada para fazer o implante que a gente usou customizável, impresso em titânio, onde ela usa feixes de elétrons para realmente imprimir em titânio. Aqui é uma impressora industrial, com certeza muito mais cara, e um mecanismo de funcionamento muito mais complexo. Para mostrar um pouquinho melhor para vocês como funciona então a diferença da impressora de resina e impressora de filamento, esse vídeo aqui foi feito pelo César, lá do laboratório, ele tem ajudado bastante a gente na questão de impressão 3D, e a gente tem aqui um time-lapse de uma impressão em resina à esquerda, a nossa impressora aqui, à direita a impressora de filamento, imprimindo a mesma coisa, que é essa caveirinha. Então vocês podem ver que a impressora de filamento vai fazendo camada a camada esse plástico. A impressora de resina funciona como? Aqui embaixo na impressora a gente tem um tanque de resina, que é uma resina líquida, e embaixo você tem uma tela de LCD, como se fosse uma tela de celular. E essa resina, ela é fotossensível. Então essa tela vai disparando luz, que vai solidificando essa resina, e vocês veem que a impressora de resina ela imprime ao contrário, né? A caveirinha sai de ponta cabeça, como está saindo aqui no vídeo. A impressora de resina ela sai em muito mais detalhes, então vocês podem ver que a impressão ela é mais fina, né? A gente consegue mais detalhes da peça, então a impressora de filamento ela sai, você vê um pouquinho as camadinhas, né? Um pouquinho menos polida. E uma vantagem da impressora de resina é que existem, vou falar um pouquinho sobre guias cirúrgicos, que o Ferrari já falou numa reunião recente, mas, por exemplo, existem resinas com certificação Anvisa para a criação de guias cirúrgicos, então uma outra vantagem da impressão em resina. Mas como começar a impressão 3D, né? Sempre quando eu começo a falar disso, as pessoas perguntam, pô, como você começou? Como é que começa? E daí eu falo que essa coisa que a gente está usando agora e que às vezes a gente usa para tanta besteira, né? Gastar tanto tempo discutindo política, falando de futebol, nas mídias sociais, tem muita informação legal. Então, eu basicamente, minha formação, vamos chamar assim, de impressão 3D, foi feita muito em... Você tem vídeos no YouTube, você tem cursos, alguns gratuitos, alguns cursos pagos muito baratos, onde você consegue muita informação sobre impressão 3D. E hoje em dia, por exemplo, no Facebook, você tem grupos de impressão 3D, grupos da própria impressora, por exemplo, que você consegue resolver muitos problemas. Então, quando eu estava começando, uma vez eu tive um problema que minha impressora estava sendo umas impressões muito ruins, fazia um barulho estranho. Eu fiquei um tempão tentando descobrir o que era. Postei no grupo do Facebook, em 15 minutos tinha uma resposta, e era literalmente apertar um parafuso da impressora, o problema estava resolvido. Então, isso é uma coisa muito interessante, como é fácil começar e como tem muita informação disponível por aí. E agora entrando um pouquinho na ortopedia e impressão 3D. Quando a gente aqui como ortopedista, como cirurgião de quadril, você olha uma radiografia dessa, a gente já consegue tirar muita informação dela. Mas é verdade que, principalmente quando a gente está pensando em cirurgias corretivas, onde a gente quer, ou se a gente quer explicar alguma coisa para o paciente, às vezes é difícil de tirar muita informação de uma imagem 2D como essa. Então, pode ser um dos motivos que a gente pede tanto a tomo, né? E a tomo, se a gente olhar uma sequência aqui de imagens axiais, ela é basicamente várias camadas de imagem 2D. Então, a partir de uma tomografia, a gente criar um modelo 3D é relativamente simples. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos um passo a passo desse processo. Então, esse aqui é o processo básico, eu vou entrar com vocês passo a passo, mas ele sempre vai começar do arquivo DICOM. O arquivo DICOM é um arquivo digital que é usado na maioria dos serviços de radiologia, então raio-x, ressonância, tomografia, tudo vem em arquivo DICOM. Isso daqui, tanto no sistema aqui do HC, como na maioria dos laboratórios daqui de São Paulo, mesmo do Brasil, que a gente usa para ver os exames na internet, você consegue baixar esse arquivo DICOM e começar a trabalhar nele. A partir do momento que você tem esse arquivo DICOM, você vai querer dizer para o software qual que é o osso, o que é o modelo 3D que você vai criar, que é um processo que a gente chama de segmentação. Então, essa tela aqui que vocês estão vendo é desse programa, chama 3D Slicer, é um programa gratuito. Existem programas como Horus, como Invesalhos, que inclusive foi desenvolvido no Brasil, que também são gratuitos, que podem ser utilizados. Então, vocês veem assim, ó, eu basicamente viro para o computador e falo assim, ó, o que está em verde aqui é a bacia, o que está em amarelo é o fêmur, então eu tenho isso aqui segmentado e esse modelo 3D pode começar a ser trabalhado. Isso não precisa ser feito manualmente, na verdade ele não é feito manualmente. Você tem algumas ferramentas no software onde você pode falar, por exemplo, aqui é tudo camada de cinza, né? Então ele fala assim, ó, essa faixa, esse estreito aqui de cinza ou de branco é osso, o que é mais claro é partes moles, você pode ir lá e clicar no osso e falar, todos os pixels que estão em contato com isso daqui são osso. São várias maneiras que você tem, essas ferramentas que aparecem aqui na esquerda, para tentar fazer a segmentação. O que, algumas vezes, quando você tem, por exemplo, um osso bom, um osso jovem, é muito fácil, em osso osteoporótico, em fratura, é mais complicado. E fazer essa separação, por exemplo, do fêmur da bacia, é uma separação mais difícil, porque o fêmur é muito encaixado na bacia, não tanto porque é um caso de displasia, mas se eventualmente, por exemplo, se pegar um joelho, é muito fácil de separar, porque o fêmur é um fêmur, pelo menos um joelho sem artrose,
o fêmur é bem separado da tíbia, então nenhum pixel encosta, é muito mais fácil de separar um osso do outro. A partir do momento que a gente tem esse arquivo 3D, a gente pode editar ele, e um dos programas que a gente usa é o Mesh Mixer, ou o Blender, que é um programa mais sofisticado. Então vamos dizer, nessa toma aqui de tornozelo, provavelmente a gente não vai ser tão importante para a gente usar o antepé, você simplesmente vai ali com uma ferramenta, você pode cortar o osso, e ele rapidamente vai descartar o retropé. Você aqui também já pode rodar a imagem, fica muito mais fácil de entender as deformidades, e por exemplo, se eu quiser cortar acima desses parafusos, eu vou lá e corto, são todas coisas muito fáceis de fazer. No Mesh Pixel a gente consegue também limpar um pouquinho a imagem, então a gente tem as ferramentas de Smooth, por exemplo, que a gente chama, de Flatten, então você pode ir lá, às vezes tem, por exemplo, essa toma aqui tinha muito artefato, né, por causa dos parafusos, eu consigo lá, você consegue tirar essas espículas ósseas que formam, dá para fazer uma série de edições interessantes. E aí sim, quando a gente está com esse modelo pronto, que é o que a gente quer fazer para imprimir, a gente vai usar a impressora, a gente vai usar programas como Cura, que são programas fatiadores, que chamam. Então nele a gente vai colocar o tipo de impressora que a gente está usando, a minha impressora é essa Ender 3, você coloca o tipo de plástico, o tamanho do bico, a qualidade que você quer, e na verdade, assim, tem uma série de parâmetros que você pode mexer na impressora, assim, e todos eles vão mudar um pouquinho a impressão. Uma das coisas importantes da impressão 3D é o uso do suporte, que são essas imagens em azul que apareceram agora. O que é isso? Se você for imprimir, por exemplo, uma letra V, vocês lembram que vai ser feito camada a camada. Então, toda vez que você vai fazer uma camada nova, ela não está, vamos dizer assim, voando. Se você fosse imprimir uma letra H, por exemplo, uma letra T, sem colocar suportes, no momento que a impressora fosse fazer a primeira camada aqui da parte transversa do H, ou aqui em cima do T, esse plástico ia estar em cima de nada, né? Então ele ia entrar e cair, não ia dar certo. Então por isso a impressora, ela calcula esses suportes para ajudar na impressão. Para vocês terem ideia, essa impressão aqui que eu tinha calculado ia demorar 3 dias e meio, porque o osso tem um problema que realmente as formas são muito irregulares, então como vocês podem ver, precisa de muito suporte. Uma coisa que a gente faz nesses casos é acabar diminuindo o volume. Eu raramente imprimo os ossos no tamanho natural, né? A gente faz normalmente 40% e já diminui bastante. Então, se eu imprimir isso aqui em 40%, essa impressão que estava dando de 3 dias, ela vai cair normalmente para 8, 10 horas, então a gente acaba sempre imprimindo em tamanho menor. Mas quais são as utilidades da impressão 3D? Nessa tela aqui tem alguma dessas utilidades e eu vou mostrar algumas delas para vocês individualmente. Então, para a educação, acho uma das ferramentas mais importantes da tecnologia 3D e da impressão 3D. Então, por exemplo, uma das doenças que eu mais trato, né, que eu mais dou aula, que é impacto acetabular, é super complexo, né, para o paciente entender, para o residente entender o que é um CAMI, o que é um pincer, a partir desses desenhos que a gente mostra, né. Então, quando você pega isso daqui e faz uma impressão 3D, e o cara pega na mão, ele consegue olhar e ver ali a deformidade do CAMI, é muito mais simples de entender. E isso daqui, inclusive, hoje em dia eu tenho feito impressão 3D de todos os pacientes que eu opero de impacto femoroacetabular, e inclusive eu dou esse modelo para o paciente, que eu acho que é uma coisa super interessante para ele entender melhor a própria doença e para ele entender o que vai ser feito nele. Além disso, a tecnologia 3D tem outras funções super bacanas para a educação, né? Então, aqui, 2 exemplos aqui da casa, né? O livro que o Garça lançou recentemente, então, onde ele usou uma série de tecnologias 3D também para mostrar como se faz os ilisárafos, as osteotomias que o pessoal da Pseudo faz. E aqui esse vídeo que está rodando é o vídeo do Ivan, do grupo da Coluna, né? Que também entende absurdo, né? De animações 3D. Então, quando você pega e mostra um vídeo desse para o paciente, para um residente, é muito mais fácil dele entender o procedimento que você está fazendo. Indo para o uso de órteses, é uma área também muito em expansão na ortopedia, no uso de impressoras 3D. E essa aqui é um exemplo que eu queria trazer para vocês, da Fixit, que é uma empresa, uma startup que daqui de São Paulo, na verdade eles são de Natal, mas estão hoje em dia em São Paulo, que eles têm feito órteses por impressão 3D, então são órteses termomoldáveis, eles imprimem numa impressora naquela parte que realmente fica assim chapado, depois usa aqueles negócios de esquentar, que fisioterapeuta, que o terapeuta ocupacional usa, e você consegue moldar. Tem vários trabalhos na literatura mostrando que impressão 3D é bem utilizável para órteses. Aqui vocês podem ver as órteses que eles já desenvolveram e mostrando com certeza, para nós somos ortopedistas, sabemos os problemas do gesso, né? Tantos pacientes se incomodam. A partir do momento que ele tem uma órtese que ele consegue tomar banho, consegue ir para a praia, com certeza o paciente fica bem feliz e já tem vários trabalhos mostrando que essas próteses, que essas órteses têm boas aplicações. Existem outras empresas também que têm feito a mesma coisa e com certeza é uma área bastante em expansão que eu acho bem interessante. Planejamento cirúrgico é uma área super legal das tecnologias 3D.
Então, aqui um exemplo para vocês, de novo, usando aquele caso que eu mostrei a segmentação, é uma paciente com uma displasia de quadril, onde eu estou planejando fazer uma osteotomia periacetabular, e a gente pode jogar nesse programa, né, que eu mostrei para vocês, que é o Mesh Mixer, e a gente consegue, cada retângulo aqui pode... ele fica como se fosse um corte, uma osteotomia óssea, e a gente pode vendo aqui a angulação que a gente vai usar, então eu consigo entender, poxa, se eu entrar com o corte do ilíaco mais proximal, mais distal, se eu angular mais ele para cá, se eu angular ele mais para cá, a gente vai conseguir ter uma osteotomia melhor e com certeza na hora que a gente vai chegar para fazer a cirurgia, isso daqui ajuda muito a gente a estar mais preparado para fazer a nossa cirurgia. Aqui um caso do Camilo, é um paciente com nanismo extremo, um paciente de 1,33 m, ele estava na dúvida se a menor prótese de joelho disponível ia ser o suficiente para ele poder fazer a prótese de joelho dele. Então, o que ele fez? Ele fez uma impressão 3D do joelho da paciente, aqui sim impressa em tamanho real, ele faz a osteotomia, faz a cirurgia mesmo na prótese de joelho, ele viu que o tamanho era adequado, então vocês veem aqui depois da cirurgia, a prótese realizada, ele não teve nenhuma surpresa, imagina ele chegar lá na hora da cirurgia, abrir a prótese de menor tamanho, ela não caber, ficaria uma situação muito difícil, né? Então uma utilização bem prática da impressão 3D. E as cirúrgicas eu não vou me estender demais, né? O Ferrari fez uma apresentação inteira sobre esse tópico no mês passado, mas aqui um caso que a gente fez com o Dr. Rafael Ortiz, o Fanta, é uma sequela de uma fratura de calcâneo, onde vocês podem ver aqui essa deformidade do calcâneo que a gente queria ressecar, e o Ferrari desenvolveu esse guia aqui, onde a gente fez múltiplos fios de Kirchner, que iam dar o plano de corte para a gente aqui, para fazer a osteotomia, para ressecar esse osso. Lembrar, a gente tem o talos aqui em cima, né? Então dificulta bastante ter essa visualização que a gente tem aqui do calcâneo. E o legal foi que a gente pôde testar essa cirurgia antes de fazer ela. Então a gente imprimiu o calcâneo aqui também em tamanho natural, imprimimos o modelo do guia, passamos fios de Kirchner lá na oficina ortopédica e vimos algumas coisas para melhorar o implante. Por exemplo, a gente não tinha feito inicialmente os fios de Kirchner de fixação do guia, a gente viu que ele sambava um pouquinho. Então depois a gente fez algumas modificações e no dia da cirurgia funcionou muito bem. Então vocês veem aqui já a via de acesso feita, o implante colocado, esse aqui é o guia de posicionamento, esse e o mais do cantinho aqui são os guias de posicionamento. Aqui já o guia retirado e só os fios para dar dar o plano para a gente. E aqui a osteotomia realizada com um bom movimento da articulação do talos com calcâneo após a ressecção. Implantes customizáveis também são uma área muito em expansão na ortopedia. A gente já mostrou esse caso aqui do Ferrari, né? Então, só para lembrar vocês, era um osteosarcoma de acetábulo, que a gente planejou essa ressecção. Então, imagina como seria difícil, né, a gente fazer uma reconstrução disso daqui sem um implante customizável, né? Você poderia ou deixar assim mesmo, não reconstruir, ou talvez fazer aquelas órteses em cela, né, que o resultado é bem aquém do desejável. Mas, nesse caso, a gente planejou fazer essa prótese 3D, e aqui já é um vídeo da tomografia pós-operatória do paciente. Então, aqui, esse implante foi feito numa impressora em 3D, aquela de feixe de elétrons que eu comentei com vocês. Vocês podem ver como ficou extremamente satisfatório, a gente ficou muito satisfeito com o resultado. A paciente está completando, inclusive, esse mês, agora em maio, 1 ano de cirurgia, bem da parte tumoral, bem da parte da prótese. Muito feliz com o resultado do procedimento e a gente também. Esse aqui é outro caso do André Matias, era um tumor na glenoide, então também um tumor super incomum, que é precisar ressecar de uma maneira não convencional. Também o tratamento habitual seria deixar a paciente sem uma superfície articular ali, uma artroplastia de ressecção. A gente fez essa prótese, utilizamos esses guias, e a paciente também está bem. A gente tem um caso semelhante aí com o Ferrari na semana que vem. E até que uma coisa interessante, esse caso que a gente vai operar semana que vem, é um caso que já está mais de 6 meses para operar, uma dificuldade regulatória, o convênio não quer autorizar, um caso de fora, depois tem que importar, a importação é complicada. Então, infelizmente, a gente tem alguns entraves burocráticos que a gente espera que melhorem aí com o tempo e com a popularização dessas tecnologias 3D. Bioimpressão é uma área que, honestamente, eu não tenho tanto conhecimento, mas toda vez que eu falo de tecnologias 3D, as pessoas perguntam bastante para mim de bioimpressão. Então, eu só queria trazer esse exemplo, não é da nossa área de ortopedia, que é uma empresa que chama Tissue Labs, que é uma empresa que hoje em dia está na Suíça, mas os fundadores são brasileiros. É um ex-aluno aqui da faculdade, formado recentemente, acho que em 2014. Ele, desde a faculdade, fez vários estudos com bioimpressão, e a intenção da Tissue Labs é, em 15 anos, ter um coração bioimpresso funcionante. Com certeza, eles acabaram mudando para a Suíça, né, onde eles têm mais capacidade, mais tecnologia para conseguir seguir com esse projeto. Mas é muito interessante que, enquanto eles estão chegando nesse objetivo que ainda está um pouco longe, eles estão fazendo produtos para manter a startup deles funcionando. Então, eles estão criando bioimpressoras, estão criando biotintas, tentando manter
fazer coisas nessa escada que vai chegar eles no coração, quem sabe, daqui a 15 dias. Ortopedia também é uma área com muito potencial para bioimpressão, então, impressão de ossos, impressão de cartilagem, impressão de enxerto, tem muita coisa surgindo interessante por aí também. Realidade virtual, já então saindo um pouco da impressão 3D sim e entrando em tecnologias 3D, é uma área super interessante que eu acho que vejo muito potencial. Isso daqui é um simulador da Johnson de realidade virtual, a gente está fazendo um treinamento de prótese de quadril em via anterior. Essa aqui é a Fernanda, uma aluna da faculdade que faz parte da Medtech, que eu vou mostrar para vocês. Então, com certeza não é uma substituição de uma cirurgia real, de uma cirurgia em cadáver, mas é muito interessante para o primeiro contato, para entender os passos. E nós estamos numa fase avançada de comunicação com a Johnson para eventualmente ter um simulador desse aqui em Comodato, no IoT, para a gente poder fazer estudo científico e poder treinar os nossos residentes. Quando a gente vai para a realidade aumentada, também tem um monte de coisa interessante que dá para fazer. Então, aqui foi um caso recente dos nossos colegas do INCOR, onde teve uma separação de gêmeos siameses. Foi um caso até que saiu na mídia leiga, saiu no Fantástico. E aqui eles fizeram esse planejamento em realidade virtual. Então, eles pegaram todas as imagens de tomografia que eles tinham, fizeram uma reconstrução 3D e conseguiram olhar no relógio para planejar como que ia ser feita essa cirurgia tão complexa. Então, mostrando que realmente isso daqui, que às vezes parece ficção científica, parece uma coisa tão longínqua, já está próxima aqui dentro da gente, no HC. Trazendo para ortopedia, esse é um vídeo do Bruno Gobato, um colega ortopedista do sul de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, que tem feito muita coisa com realidade virtual, com realidade aumentada. Esse aqui foi um evento que ele participou, um evento mundial de realidade aumentada, e vocês veem, ele vai fazer uma cirurgia de clavícula, ele consegue estar com óculos, ele consegue discutir com outros palestrantes sobre a conduta cirúrgica, ele pega o planejamento dele, que ele já fez em 3D, ele abre ali na hora, ele consegue ver as placas que ele vai utilizar, ele consegue ter os raios-x do lado, com certeza uma tecnologia que tem muito potencial, e o mais interessante é que ela é menos complexa do que parece. A partir do momento que você tem aqueles modelos em 3D que eu mostrei para vocês, você jogar ele para o óculos não é tão complexo, e com certeza é uma das próximas aventuras aí que a gente tem pela frente, e com certeza eu tenho muito interesse de aprender um pouco mais. Eu vou falar breve, na verdade, só esse slide sobre navegação. Navegação com certeza tem muita relação com impressão 3D, com tecnologia 3D, mas acho que foge um pouco do tema da aula. A gente aqui no UT tem experiência, né? Então aqui em cima à esquerda é uma imagem do Gurgel, né? Que tem muita experiência com navegação, fez o doutorado dele com isso. Aqui embaixo o OARM, né? Que é usado muito pelo pessoal da coluna, inclusive o Marcon na última aula perguntou sobre a questão da navegação, né? Eu já usei em alguns casos de trauma, então, por exemplo, aqui o OARM ele faz uma tomografia intraoperatória, você aqui era um caso de uma fratura de acetábulo numa paciente com uma prótese de quadril, onde a gente resolveu fazer uma fixação percutânea, e com certeza você tem muito mais segurança para passar os parafusos. Aqui à direita, um caso de osteoma osteoide de colo de fêmur, que o Laércio fez uma radioablação também guiada por tomografia, um procedimento muito interessante, uma cirurgia muito menor e com muito menos invasiva para o paciente, também usando tecnologia 3D. Então, sobre tecnologia 3D, é isso que eu queria falar para vocês. Só queria compartilhar algumas novidades. Eu sei que sempre a pergunta do professor Lavo e aí, a nossa publicação, o que vai sair disso daí? Então, já vou me adiantar aqui. Então, no ano passado, alguns alunos da faculdade me procuraram. Eles tinham interesse muito em tecnologias ortopédicas. Então, junto com eles e com o professor Giovanni, a gente criou a Medtech. A Medtech é uma extensão acadêmica, ou seja, ela tem o mesmo papel dentro da faculdade, como o CAOC, como a Atlética, como o DC, focada no estudo da tecnologia e da medicina. A gente fez um evento online no passado que foi um sucesso, tiveram mais de 300 pessoas assistindo, trouxe professores de Stanford para participar com a gente, e agora eles já estão começando a fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, a minha impressora 3D, o Gabi está crescendo, estava um pouco perigoso a impressora 3D estar lá em casa, então tá com eles por enquanto, eles que imprimiram esse caso aqui que está em laranja, que foi um caso que eu operei ontem, foram os próprios alunos, na verdade, as próprias alunas, que a Medtech é muito mais composta por mulheres do que por homens, já estão dominando a técnica de impressão 3D. A gente tem falado com a diretoria da faculdade para conseguir uma sala dentro da faculdade para a Medtech e para as impressoras ficarem lá. E com certeza para todo mundo dos outros grupos, quem quiser fazer trabalho científico, são alunos muito bons, muito engajados, com interesse em fazer pesquisa, que dá para fazer iniciação científica, pedir para eles imprimirem casos, vai ser um aprendizado para todos nós. Nós já fizemos algumas publicações relacionadas com impressão 3D, então eu e Ferrari publicamos junto com o Bruno Gobato lá do Sul, Eduardo Zancuca, professor da Poli, esse trabalho, uma revisão sobre impressão 3D, que está no Current Reviews em Musculoskeletal Medicine. O Eduardo Zancuca, professor da Poli, então também é uma coisa interessante da gente fazer trabalhos em conjuntos com as outras faculdades aqui da USP. Embaixo, no artigo de revisão que eu e Ferrari escrevemos junto com o Camilão e com o Bruno Aragão, colega radiologista, mas o professor Olavo e o André Matias
que está aceito na ACTA, em fase de publicação. Eu tenho dado algumas aulas sobre impressão 3D, essa aqui é uma aula que eu dei no evento da ISHA Internacional, falando sobre o uso de impressão 3D na cirurgia de quadril. Então, como mensagem final, eu queria mostrar para vocês que tecnologia 3D é uma realidade já para a gente aqui no IoT, e eu acho que é uma área que a gente tem muito potencial de crescer, de publicar e se destacar, como o professor Lavo sempre diz, a gente está sempre na vanguarda da ortopedia brasileira, aqui mais uma oportunidade da gente fazer parte disso. Eu só queria fazer um último comentário, se derem licença, não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu sou representante do HC, dentro do IoT, dentro da Comissão de Inovação do Hospital das Clínicas, que tem o Inova HC, e lá a gente faz um rodízio de apresentação, cada instituto tem apresentado as iniciativas de inovação que cada instituto tem feito. Eu vou apresentar no mês que vem sobre o IoT, então eu queria pedir aos colegas de todos os grupos que estiverem fazendo iniciativas aí inovadoras, coisas que vocês acham que pode ser interessante a gente compartilhar com o resto do complexo, depois me mandar mensagem, porque eu tenho aí até o dia 8 de junho para preparar essa aula, para mostrar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no IoT. Muito obrigado, agora acho que a gente tem uns minutinhos aí para eventuais dúvidas.